Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontre seu lugar. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Meus irmãos, minhas irmãs, para nós que estamos aqui na América Latina, né, fica um pouco, a gente acha um pouco estranho celebrar a Basílica do Latrão. A gente não tem acesso, não tem conhecimento a respeito disso, mas será por que dessa celebração? Tem glória, tem creio na missa, tamanha importância dessa basílica para a cristandade, para o cristianismo, para nós cristãos católicos. E qual é a realidade da importância, o tamanho da importância dessa Basílica do Latrão? Eu já tive a graça de celebrar lá. Também já tive a graça de ter uma experiência muito negativa lá. No ano do reconhecimento pontifício da Canção Nova, eu cheguei atrasado para uma missa e fui expulso de lá de dentro. Porque lá é assim, né, meu irmão? Eu não cheguei atrasado porque eu quis, não. O guia do meu grupo atrasou e o ônibus chegou e a missa não tinha começado ainda, mas a pessoa: vem cá na sacristia para você colocar a casula. E quando eu entrei na sacristia, o padre me expulsou de lá. Falou: na Basílica do Papa não se chega atrasado. Eu falei: então tá bom. Aí sentei e participei da missa lá no meio do povo. Depois eu voltei lá para me reconciliar com a Basílica, porque eu fiquei com raiva, confessando o meu pecado, que está sempre à minha frente. Porque nós brasileiros temos essa coisinha de atraso. Às vezes a coisa é 3 horas, chega 3h15, 3h30. Isso é só aqui, minha gente. Lá para fora é a hora, é aquela hora. É 3 horas, é 3 horas. Não é 3h01, nem 3h05. É 3 horas. E aí, o que acontece?
o cristianismo nascente viveu uma intensa perseguição. Desde a morte de Cristo, a gente vai vendo a história, os Atos dos Apóstolos vai nos mostrando, revelando a história da igreja. Quando a gente vai estudar, os cristãos eram perseguidos. Eles não tinham lugar para celebrar o culto, para celebrar a Eucaristia. Eles se reuniam nas casas e de uma maneira escondida. Eles eram perseguidos pelos imperadores. Eles sofriam muito. Até que Deus tocou, através de uma mãe muito santa, no coração de um imperador chamado Constantino. E esse imperador de Roma resolveu dar para os cristãos uma basílica. Foi a primeira igreja construída no mundo inteiro, na história do cristianismo, é a primeira igreja, a Basílica do Latrão. Esse imperador construiu essa basílica porque ele se converteu ao cristianismo, ele foi batizado, e ele construiu essa basílica e deu para os cristãos celebrarem a Eucaristia. Lugar de celebração, o primeiro lugar de celebração. A Basílica do Latrão é conhecida como a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Imagina a alegria daqueles homens, daquelas mulheres, depois daqueles tempos difíceis que eles viveram, eles poderem livremente celebrar a Eucaristia de uma forma pública, numa basílica, num lugar de culto. Gente, nós que estamos tão distantes de lá do ano 300, parece muito estranho, mas é algo tão maravilhoso que Deus fez. Era o Papa Melquíades que recebeu essa grande graça, esse grande dom, e ali eles começaram a se reunir no templo. Eles começaram a congregar, a reunir os cristãos, a celebrar o sacramento, a celebrar o batismo, a celebrar o domingo, o dia do Senhor. Eles se reuniam, eles festejavam. Então, essa é a importância da Basílica do Latrão. Foi a primeira igreja que os cristãos tiveram. Foi o lugar do culto, o lugar do encontro. Eu fico imaginando que ali dentro daquela basílica aconteceram muitos e grandes milagres. Eu fico pensando tanto de homens e mulheres que não se converteram ali, ou melhor, que se converteram, né? Parece que ficou no negativo, mas quantas pessoas ali se converteram, foram batizados, homens e mulheres simples, mas também homens e mulheres importantes na sociedade, imperador, o povo da corte, porque tornou-se visível a fé daqueles que viviam nas catacumbas, escondidos nas casas, com medo, perseguidos, martirizados. Essa fé começou a ter visibilidade a partir da Basílica do Latrão. Mas na Idade Média, a igreja teve também um momento difícil, aonde os papas tiveram, porque lá é a basílica, é a catedral do Papa, não é a Basílica de São Pedro. Apesar do Papa morar em São Pedro, a catedral do Papa é a Basílica do Latrão. E os papas moravam ali, na Basílica do Latrão, até a Idade Média. Existia um período na Idade Média, onde esses papas que vieram tiveram que sair de Roma, por causa também de conflitos. E eles foram morar em Avignon e deixaram a Basílica do Latrão abandonada, às traças, gente, ao ponto de ter virado um lugar onde as vacas dormiam e comiam, virou um pasto. A primeira igreja virou um pasto, um lugar deplorável, porque aconteceu de novo aquela perseguição, os papas saíram e veio aquela situação difícil daquele momento da igreja, os altos e baixos que a igreja muitas vezes viveu na história da humanidade. E quando acabou o exílio de Avignon e o Papa voltou para Roma, ele já não voltou mais para a Basílica do Latrão. Ele foi morar no Vaticano, na Basílica de São Pedro, ali no Palácio Apostólico. E aí começou todo um processo de restauração
dessa igreja. Mas quando eu olho para a história da igreja, e olhando hoje especialmente para a Basílica do Latrão, me vem à mente aquilo que Jesus disse. Eu fico imaginando os cristãos que começaram de novo a sofrer ali em Roma, com aquela saída do Papa, naquele momento difícil que a igreja voltou a viver. Eles viam aquela igreja mãe naquele estado, eles não tinham forças para fazer nada, mas algo ecoava no ouvido deles e precisa ecoar no nosso ouvido, aquilo que Jesus vai dizer em Mateus 16: as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja. Diga para quem está do seu lado: jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela. Diga para quem está do outro lado: jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Diga para esse irmão, segura na mão dele, diga: é muito bom, meu irmão, nós sermos católicos, termos uma história, termos a tradição, temos a segurança, nesses mais de 2000 anos, balança a mão dele, que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja. Segura, continua segurando aí na mão desse irmão e diga, dá um sorriso para ele e diga: é bom demais ser católico. Balança a mão dele e diga: é bom demais ser católico. Nós temos a segurança da sagrada tradição, da sagrada escritura, do sagrado magistério, de uma história em que fica revelado para nós, e que nesse tempo difícil que nós vivemos, de uma perseguição, algumas vezes velada, e outras vezes clara, contra o cristianismo, balança a mão desse irmão, é muito seguro para mim e para você, no ano de 2016, olhar para trás e ver que a palavra de Jesus é real. Balança a mão desse irmão e diga: aleluia. Jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja una, santa, católica e apostólica. Ela não prevalecerá, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Diga para ele: por isso, meu querido, continue católico, morra católico, entre no céu católico, porque lá a Virgem Maria, junto com todos os santos, vai te receber. E Jesus vai dizer: servo bom e fiel, foi provado, né? Disseram que você era idólatra, que você era mariólatra, que você era tudo, mas você foi fiel e chegou até o fim. Porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Pode aplaudir o glória a Deus do irmão, é isso mesmo. Glória a Deus, não vai prevalecer. Não se preocupe, busque apenas ser fiel, busque apenas viver aquilo que ensina essa igreja, busca viver aquilo que é proposto, revelado pelo Espírito, para que nós cheguemos no último dia da nossa vida, ou quando Jesus vier arrebatar essa igreja, nós estejamos de pé, olhando para Ele e sorrindo. Verdadeiramente as portas do inferno não prevaleceram e não vão prevalecer. Ah, mas fulano de tal saiu, mas eu não vou. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer seguro, edificado, fundamentado nessa rocha que é Cristo. Claro, nós olhamos e nós vemos hoje, precisamos avançar na nossa busca de santidade, para nós, aí sim, cumprimos a nossa missão aqui sobre essa terra. Nós somos chamados a edificar aqui nessa terra o corpo de Cristo. Nós somos esse corpo que precisa brilhar para esse mundo que está nas trevas. Nós precisamos ser aqueles que têm a coragem de deixar-se cada vez mais ser envolvidos pela cultura do reino e transmitir essa cultura com testemunho, com a vida, com a família linda lá em Deus, apresentando para o mundo aquilo que é a direção de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Mas para isso nós precisamos viver a palavra e a doutrina da igreja.
e ter a coragem de tomar um posicionamento. Eu fico imaginando como Jesus viu aquela bagunça que estava lá no templo, como Jesus viu o desvirtuamento da fé, como Jesus viu aquela liderança que tinha se corrompido por causa do dinheiro. E Jesus ali tomou uma posição, ele fez um chicote e ele expulsou daquele templo, que era o lugar da manifestação da glória de Deus, a presença dos vendilhões, daqueles que estavam corrompendo a religião, daqueles que estavam se aproveitando da fé, daqueles que estavam usurpando daquele povo simples. E Jesus fez o chicote, diz o texto de hoje, que ele derrubou a mesa dos cambistas, que ele jogou aquelas pombas, não deve ter matado as pombinhas não, tadinha, mas ele ali expulsou aqueles animais, ali não era o lugar deles, ali era o templo sagrado, o lugar de Deus. E aí, o texto de hoje sagrado vai dizer, os apóstolos lembraram o zelo, pela casa do meu Pai me consome. Você imagina se você chegasse aqui no santuário do Pai das Misericórdias e estivesse tudo sujo de cocô de bode, de ovelha, de passarinho. Imagina uma confusão de vendendo as coisas. Quem quer aqui, pomba? Quem quer não sei o que lá? Imagina, gente. Como é que você rezava num lugar desse? Imagina o fedor daqueles animais. Imagina a confusão ali, naquele ambiente que era para ser um ambiente do encontro com Deus. Se você chegasse aqui, você ia se sentir bem aqui dentro? Se você chegasse aqui e percebesse uma confusão danada aqui, quem quer comprar o livro do Padre Roger? Na hora da missa, o CD do Ironi, Tiago Tomé, eu vencerei, Eliane Ribeiro, meu Deus do céu, é maravilhosa a música, mas imagina, se agora aqui tiver todo mundo aqui vendendo, o que você ia sentir? Totalmente agredido, porque está sendo violado o espaço sagrado. E aí Jesus se levanta, mas é uma atitude profética. É uma atitude profética que hoje nós também precisamos pedir para Jesus com coragem. Se existe na sua igreja, Senhor, e aí eu falo para o Senhor em oração e convido você a falar, se existe na sua igreja necessidade que o Senhor faça de novo um chicote e comece a expulsar toda a confusão, tudo aquilo que está errado, e comece a limpar, purificar o templo, é seu. Tenha liberdade de fazer aqui, tenha liberdade de fazer na Canção Nova, tenha liberdade de fazer nessa sua igreja, e que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra ela, mas tenha, Jesus, a atitude profética de nos despertar. Se nós estamos num caminho errado, se nós estamos com ideias erradas, se nós estamos apegados a ideologias, se nós estamos, Senhor Deus, contaminados com a cultura do mundo, ao invés de nós estarmos fecundando e semeando do mundo a cultura do reino, faz o chicote. Olha para a pastoral, tem o povo do SCC aqui, olha para o movimento que você participa, olha para a paróquia onde você serve. Será que verdadeiramente lá está sendo semeada a cultura do reino? Ou será que existe uma fofocaiada da bexiga que ninguém suporta, meu Deus? Como é que pode? A gente vai ser... E às vezes a gente acaba sendo culpado de fazer com que as pessoas se afastem. A nossa atitude mundana de ficar falando, de fazer picuinha. Coitado dos párocos. Meu Deus, nada que faz está bom. Sempre tem uma crítica para fazer. Se fosse construtiva, não, mas é para destruir, porque nunca está bom, nunca satisfaz, nada realiza. É o mundanismo dentro da igreja. É o mundanismo da disputa, da inveja, do ciúme do ministério do outro. Imagina, meu Deus do céu, eu aprendi que o dom do outro também é meu. Imagina se o Tiago morrer de ciúme da voz da Eliane Ribeiro, do ministério dela. Se eu morrer de ciúme do ministério do Ironi, de cura, de libertação, é meu também. Porque eu sou católico, eu sou igreja, eu faço parte do mesmo corpo.
Agora você imagina se eu ver o Ironi pregando e eu começar... Aí começa a falar mal, para quê? Para denegrir a imagem do outro por causa do ponto que ele chegou. O sucesso. Nossa, Ironi taca fogo na Coreia. O Ironi prega direto na Coreia do Sul. Eu coloquei o apelido dele, Ironi taca fogo na Coreia. Mas eu nunca fui na Coreia, agora eu vou ficar com ciúme do Ironi tacar fogo na Coreia? Prega na Itália, para tudo quanto é canto, louvado seja Deus. Eu vibro quando você manda uma mensagem para mim pedindo oração. Estou indo para tal lugar, e vai, e prega, e anuncia, e as curas acontecem, e o avivamento está sendo, glória a Deus. Agora eu vou ficar murumbudo, porque o Ironi está sendo bem sucedido no ministério dele. Isso sim é protestantismo dentro da igreja católica, quando a gente começa a ter ciúme, inveja e começa a dividir. Porque o outro está me incomodando. A voz do outro está me incomodando. O ministério do outro está me incomodando. Meu Deus do céu. Isso é mundanismo dentro da igreja. Isso é mundanismo dentro das nossas pastorais. Isso é mundanismo dentro do nosso movimento. Isso é mundanismo. Meu Deus, a fé é maravilhosa, é tudo tão maravilhoso, a igreja é uma bênção, é verdadeiramente aquilo que o Vaticano II vai dizer, a igreja é sacramento universal de salvação, e eu vou ficar parado nessas coisinhas de disputa, de ciúme, de fofoquinha, de querer poder, e para eu subir no poder, para eu chegar à coordenação, para eu chegar à liderança na igreja, eu vou pisando, vou excluindo, e vou fazendo, e vou ali denegrindo a imagem do outro, para eu alcançar o meu objetivo. Tem lugares e estruturas do mundo que não vivem isso. Que são muito mais autênticos e cristãos do que nós que estamos aqui com as nossas nádegas pregadas nesse banco de igreja. Tem muita gente mais fiel. Às vezes numa empresa, num lugar que dão um banho em nós. E nós estamos perdendo o tempo precioso da nossa salvação com bobeirinha, com coisa ridícula. Padre brigando com outro padre, aquela disputa, aquela coisa horrorosa, nojenta, fedorenta. Pega o chicote, Jesus. Pega o chicote e limpa. Porque só Ele pode, eu não tenho nenhuma autoridade para isso. Mas aquele que eles perguntaram, com que autoridade tu fazes isso? Ele é o Senhor da igreja. Ele precisa ser o Senhor da minha vida. Ele precisa ser o Senhor do seu movimento, da sua pastoral, da sua vida de igreja. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Nós precisamos ter a coragem de ser cristãos. E cristãos de têmpera, cristãos decididos, de posicionamento, com um comportamento profético. Jesus ensinou a transparência. Se eu tenho problema com alguém, eu vou até aquela pessoa me resolver com ela. Se existe um problema, um pecado, uma dificuldade, eu vou até o irmão, para que ele não se perca, eu não empurro ele no abismo, eu vou lá e vou partilhar com ele. Se não der certo, Jesus ensinou, chama mais um. Vai lá e conversa com ele. Se não deu certo, aí a última opção é ir lá na igreja, lá na autoridade. Mas o irmão merece a boa fama, merece o direito da reconciliação, merece o direito sim de eu chegar para ele e dizer, olha, esse seu comportamento não tem me edificado. Ele merece esse direito, isso é cristão. E por que não dizer para o irmão, que na Canção Nova a gente tem essa prática. Olha, essa roupa não está legal. Não está edificando. Aí fica comentando, olha lá a saia dela. Olha lá o pão no bolso dele. Essas calças de sertanejo. Ao invés de falar, olha meu irmão, seguinte, você não está me ajudando a ser santo. Minha irmã, essa blusinha sua, na hora que você abaixa, me ajuda aí. Eu quero ser santo. Mas aí, ao invés de fazer isso, fica falando por trás.
Fica cutucando. Eu lembro quando eu passei pelo meu processo de conversão, eu dizia assim, eu nunca vou naquela igreja lá do centro, que é a minha paróquia. Porque lá todo mundo fica olhando a roupa. Não pode repetir. É uma igreja elitizada. Fica todo mundo reparando. E Duvido se 90% de nós que aqui estamos nunca pensamos assim em alguma situação. Ou nos sentimos mal, ou pensamos mal do outro e falamos ao invés de falar com ele. Isso não é cristão, isso é mundano. Jesus tem que fazer um chicote. Volto a dizer, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, nos nossos grupos, para ver se a gente se converte. Porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Você sabia que o seu irmão é templo do Espírito Santo? Dá uma olhadinha para quem está aí. Se a Basílica do Latrão é edificante entrar lá e olhar aquelas obras de arte, meu Deus, aquela arquitetura, você olha aquela iluminação, você fica estarrecido assim, aí você logo lembra lá na Itália, em Dostoiévski, você está lá e fala, nossa, Dostoiévski disse que a beleza salvará o mundo. E aí você olha para aquela beleza, daquela arquitetura sacra, você olha para a disposição daquela igreja, para aqueles quadros, para tudo aquilo que tem, você fica... Mas olha a beleza que está aí do seu lado, que diz o apóstolo que é templo de Deus. Seu irmão. Eu voltei da Itália no ano do reconhecimento pontifício com a má impressão da Basílica do Latrão. Eu fui quase expulso de lá. Mas eu voltei lá para me reconciliar. Falei, eu estou te perdoando. Porque senão nunca mais, quando eu vier aqui em Roma fazer alguma coisa, eu passo na frente dessa basílica. Agora imagina um irmão que é templo de Deus. Imagina um irmão, a irmã que está do meu lado, que congrega comigo, que participa comigo de alguma atividade eclesial. Imagina os ministros da Eucaristia aqui da Canção Nova. Será como é que estão vocês, hein? Será o que um pensa do outro? Vou falar para dentro de casa, né? Vou esquecer vocês. Será o que a senhora Aninha pensa e fala dos seus irmãozinhos? Pensa bem. Será? Olha aí o que o Cristiano está falando. No dia da investidura, o bispo falou, quem pensa mal do outro, quem sente mal do outro, quem quer mal do outro, que saia da fila, não seja ministro. Olha a autoridade da igreja. Não é? Será que não é hora de nós colocarmos a nossa vidinha diante de Deus e perguntar para Ele, como eu tenho vivido? Como eu tenho sido cristão? Como está sendo o meu serviço? Será que eu estou agradando a Deus naquilo que eu estou fazendo para Ele? Porque é muito bonito a gente entrar na fila da comunhão e depois esquecer tudo e arribar, detonar todo mundo. Meu irmão Ironi, olhar para você hoje é ser muito concreto nisso. Quanta perseguição por ciúme, meu querido. Eu sei que você tem as suas falhas e não estou te canonizando aqui não. Que eu também tenho as minhas e talvez você até as conheça. Mas quanta lágrima derramada por injustiça, hein? E aí eu poderia aqui apontar para nós. Quanta injustiça, quanto pensamento mau, quanta sujeira. Meu Deus, quanta rejeição. A gente se mantém, né, na pose. Fica em pezinho, fala que está com casco duro, já parece até uma tartaruga, mas a gente sente porque dói. Dói na alma, não dói no couro não. Porque o que a gente mais queria era comunhão, era amor fraterno, era compreensão até mesmo nas nossas quedas. Porque quem nunca escorregou? E às vezes o que a gente encontra são as costas viradas para nós dos fariseus no sinédrio, nos julgando e não estendendo os braços.
Nós precisamos ser melhores na nossa igreja, nas nossas comunidades. Nós precisamos ser melhores. Celebrar a Basílica do Latrão, talvez hoje a minha pastoral, o meu movimento está igual quando a Basílica do Latrão virou lugar aonde as vacas defecavam, comiam, ruminavam, sujava tudo. Talvez a gente está nesse estado, mas veja, as portas do inferno não prevaleceram. A Basílica do Latrão foi restaurada, iluminada, enfeitada, ficou cheirosinha de novo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você é a igreja viva do Senhor. Coloca a mão no seu coração e diga: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. E eu não vou permitir que eu seja instrumento do inferno na vida dos meus irmãos. Eu quero ser céu, presença de céu na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu preciso ser. Eu necessito ser. Senhor, se até agora eu estava infernizando a vida das pessoas, me ajuda, Jesus. Por favor, me faz entrar nesse rio da primeira leitura. Fala para ele, me faz entrar nesse rio da primeira leitura, que gera vida, que cura, que liberta, que traz frutos. Senhor, eu preciso ser lavado nesse rio. Que o meu pensamento seja lavado nesse rio. Que o meu olhar seja lavado nesse rio. Nas águas desse rio, que é o Espírito Santo. Lava a minha língua nessas águas purificadoras. Lava o meu coração nessas águas purificadoras. Retira de mim, Senhor, essa tendência infernal de infernizar a vida das pessoas, de julgar, de condenar, de falar mal, de perseguir, de denegrir. Diga para ele: liberta-me, Senhor, porque eu quero ser instrumento de céu, e eu não quero infernizar a vida de ninguém, porque eu não sou do inferno, eu sou do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, a toda e qualquer ação maligna, que muitas vezes vem tentando me usar para destruir, para denegrir, para manchar os templos vivos do Senhor, o povo que o Senhor escolheu, a sua herança, aqueles que são os meus irmãos, aqueles que são os meus irmãos. Senhor, eu renuncio agora a Satanás e a todas as obras malignas das trevas. Eu renuncio a toda a tentação de Satanás, a toda tentação que quer aumentar os erros, as imperfeições, para me fazer desistir e para levar os outros a desistirem. Eu agora renuncio, porque eu estou assumindo: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida, a minha fé, a minha caminhada, porque de agora em diante, Senhor, eu te dou liberdade. Faz o chicote, corrige o meu temperamento, corrige o meu caráter, corrija as minhas atitudes, corrija, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem zelo por mim, zelo de salvação, de libertação, de redenção. Eu vencerei, porque para Deus nada é impossível. Segura na mão de quem está do seu lado. Olha para essa pessoa agora, faça uma dinâmicazinha muito simples. Olha para ela e fala assim: eu quero pedir perdão a você por todas as pessoas da igreja que te magoaram, que te machucaram,
que te feriram, todas as pessoas da comunidade que não foram testemunho para você, principalmente que pelo mau testemunho, pela falta de misericórdia, de acolhida, fizeram com que você se sentisse mal, até pensasse em sair da igreja. Olha para esse irmão e diga para ele: talvez você tenha até se afastado por um tempo, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por essas pessoas e quero declarar sobre a sua vida: as portas do inferno nunca prevalecerão contra aquilo que Deus edificou. Dá um sorriso para esse irmão e diga: você é templo de Deus. Desde o seu batismo, Deus mora em você, na sua alma, aí dentro do seu coração. Dá um sorriso para esse irmão, dá um abraço nele e diga: obrigado, meu irmão, você é canal da cura de Deus e da libertação de Deus para minha vida hoje. E lembra daquela felicidade da Basílica do Latrão? Tá lembrado? Quando Constantino deu para o Papa o primeiro lugar aonde os cristãos podiam se reunir. Essa deve ser a alegria que precisa acompanhar a nossa vida todos os dias, porque nós podemos celebrar, nós podemos nos reunir, nós podemos estar juntos. Nós somos a igreja do Senhor e Ele vai voltar para buscar essa igreja, e nós estaremos juntos, unidos, na luta, no combate, até o fim, honrando o grande dom que nós recebemos no dia do batismo. Eu queria que você aplaudisse agora para valer o Senhor, que você aplaudisse agora para valer a igreja, que você aplaudisse agora para valer a obra do Senhor na sua vida, na sua caminhada, e que a partir de hoje você faça uma avaliação, um exame de consciência e diga assim: eu vou ser um católico melhor. Por Deus, abra o braço, bata aí nessa bênção que está dizendo: por meus irmãos. Aleluia. Pode aplaudir mais uma vez essa grande graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!